Eu tenho novidades sobre a venda da Vasco SAF. São pontos importantíssimos que você, torcedor vascaíno, precisa ficar sabendo. O novo estádio de São Januário terá um gramado híbrido, uma mistura da grama natural com o gramado sintético. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Antes do Dr. José Humberto falando sobre a futura venda da Vasco SAF, o estádio de São Januário, futuro, terá gramado híbrido, uma mistura da grama natural com o gramado sintético. Por quê? Hoje o gramado é 100% natural, porque o estádio ele é aberto. O sol bate na grama como um todo. Mas quando há uma área de sombra, o gramado fica ruim. É exatamente isso que vai acontecer com a nova arena de São Januário, tendo marquise em todo o anel, afetando a batida do sol no gramado. Por isso o Vasco vai se utilizar do gramado híbrido. A diferença em termos financeiros é que, quando você coloca o gramado híbrido, há um custo muito alto, mas a manutenção é baixa. A grama natural, para você colocar, o custo é baixo, mas a manutenção é muito cara. Ao longo prazo, financeiramente, vale muito mais a pena você manter o gramado híbrido do que a grama natural, que a qualquer momento você vai ter que fechar o estádio e jogar fora por conta das péssimas condições do gramado. Então, São Januário terá um gramado híbrido. Doutor José Humberto, a partir de agora, dando as notícias importantes sobre a futura venda da Vasco SAF. Meus amigos, sabemos que ACAP e Vasco Associativo são acionistas da SAF do Vasco. SAF do Vasco hoje comandada pelo Associativo por uma disputa judicial que está suspensa. Também através de uma arbitragem que está suspensa, prazo de 90 dias, foi um acordo feito entre ACAP e o Vasco Associativo na busca de um novo investidor para ocupar o lugar da ACAP como acionista e que a ACAP possa sair do Vasco sem ter grandes prejuízos, vamos colocar dessa forma, e outro investidor ocupe esse lugar e invista no Vasco de segurança jurídica. O que nós temos aqui? Que o prazo de suspensão de todo esse procedimento judicial e da arbitragem está acabando. O que pode acontecer? As partes, Vasco e ACAP, podem pedir a prorrogação desse prazo. Isso é possível e provavelmente vai acontecer, estabelecendo novas datas. Professor, mas e se isso não acontecer? Teremos o prosseguimento de ambos. No caso da liminar que deu o controle para o Vasco, há um recurso da ACAP, que é a 777, para retomar o controle da Vasco SAF. Então esse recurso será julgado, evidentemente, se não permanecer a suspensão, dando o controle à ACAP ou mantendo o Vasco Associativo como controlador dessa SAF. O que é de positivo na suspensão ou na permanência de suspensão, né, mantendo essa suspensão para fins de negociação? Porque, de acordo com o que é informado pela mídia, nesse acordo de suspensão do judicial e da arbitragem, caso a ACAP vá negociar essas ações, ela precisa dar ciência ao Vasco Associativo. E precisa ter a anuência do Vasco Associativo. Ponto positivo, dá segurança ao Vasco de que um terceiro que vai ocupar essas cotas, né, essas ações, perdão, ele terá que consultar o Vasco, terá que ter, né, precisará da autorização da anuência do Vasco Associativo para ingressar no clube. Segunda informação importante. A ACAP está à beira da falência e sabemos que ela está vendendo patrimônio fora do país. A notícia é de que os clubes de futebol que a ACAP possui estão à venda. Isso dá a entender que os clubes serão vendidos. Não é isso. E sim a participação acionária. Igual a ACAP tem a participação no Vasco, com um percentual de ações, essas ações que podem ser negociadas, não o clube. O clube, no caso, Vasco, SAF,
é uma outra entidade, é uma outra pessoa, é uma pessoa jurídica independente, tem um CNPJ e vida própria. Quem participa e tem propriedade nela é o Vasco Associativo, tem a EQEP agora, substituindo a 777, e ainda temos ações que deveriam ter sido adquiridas, né, nesse acordo, isso não aconteceu, por conta da demanda judicial. Terceiro ponto, essa decisão do Vasco de assumir o controle por conta da iminente insolvência da EQEP, da 777, foi correta? Agora percebemos que sim. Essa decisão foi certa, correta e tomada no momento adequado, porque percebemos aí que o cenário seria realmente desastroso se o Pedrinho não tivesse assumido o controle da sociedade. Outra informação importante. Pessoal, existem outros credores da EQEP, inclusive a Lidenhall. E vejam só, o patrimônio que possui a EQEP poderá ser objeto de constrição, de indisponibilidades. Então entende o professor José Humberto que essa negociação das ações que a EQEP possui precisam necessariamente passar pelo processo da Lidenhall, ou mesmo que esse investidor, quem faça a aquisição dessas ações, tenha segurança jurídica que estará comprando essas ações com tranquilidade e que não terá problemas após a aquisição. Como se fosse uma evidente fraude, né, de vender sem fazer a quitação lá de um processo judicial, que é da Lidenhall, que é um credor da EQEP. Veja que a EQEP, lá na Inglaterra, em relação ao Everton, fez o aporte de 200 milhões de libras de empréstimo e já está aceitando receber 66 milhões desse valor e o restante em ações do clube. Ou seja, está aberta a negociações bem agressivas porque precisa capitalizar. E vejam só a diferença aí do valor aportado para o valor que vai receber, o resto em ações. Sabe-se lá qual valor essas ações terão, mas nos mostra também que aquele investidor lá no Everton, que tem a intenção de pagar esse valor, precisará também ter segurança jurídica quanto aos outros credores da EQEP. Veja que nós temos um acionista no Vasco que está à beira da insolvência, ou já insolvente à beira da falência. E por essa razão coloca toda a estrutura da SAF em risco. Por quê? Como um investidor fará esse aporte financeiro, assumirá essa posição dentro da SAF sem segurança jurídica de que comprará essas ações com tranquilidade e sem intervenção de terceiros credores. Fato é, pessoal, que o investidor dentro desse cenário aí, ele tem também uma boa condição de negociação, já que ele tem um sócio falido, praticamente, e um outro sócio que precisa de muito recurso, né, para gerir o futebol. Isso tudo implica, evidentemente, em reflexos na negociação favorável para o investidor. Obrigado sempre ao Dr. José Humberto. Bons esclarecimentos para você, torcedor vascaíno. Fique ligado, de segunda a sexta, a partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.